Aí, galera, hoje a gente vai começar a lição um dessa lição do trimestre, que é a promessa. Então, você que vai acompanhar isso aqui posteriormente, você já sabe que a gente está começando hoje na lição um. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Aos poucos o pessoal vai chegando aqui. A Mayara já entrou também. Vamos convidar ela aqui, vamos ver se vai áudio nessa transmissão aqui. E aí, Mayara? E aí, Brunão? Tô ouvindo eco meu agora. Tá ouvindo, é? Não, meu não. Ah, então Então tá acho que ouvindo quem? agora tá Agora de tá, boa. tá de boa. Vamos dar um tempinho para a galera chegando. Mayara, então continua mostrando para a gente um pouquinho das literaturas que você recomenda para estudar o tema da aliança. Eu recomendo. Na verdade, são três, né? Que tem uma que tá para lançar na casa publicadora, ou já lançou. É que eu esqueci de olhar no site essa semana para ver se já lançou. Uhum. Então eu não tenho como mostrar a foto dela aqui, mas tem como eu dar o nome, certo? Então, a primeira literatura que eu indico é o DNA das Alianças, que é um livro novo que está saindo, um estudo sobre as alianças na Bíblia, né, pela Casa Publicadora Brasileira. O outro, que é da Casa Publicadora Brasileira também, que são os mesmos autores do Guia de Estudos, é essa aqui, o Pacto Eterno, certo? Esse aqui eu também recomendo, certo? E a outra que eu recomendo é da Unaspress, e um dos melhores livros que eu já pude dar uma olhada e começar a ler, né, sobre esse assunto, que é esse aqui, ó. O Nosso Criador e Redentor, que é uma introdução bíblica para a teologia da... É uma introdução à teologia bíblica da aliança. Então, se vocês quiserem aprofundar, gente, não fica só no guia de estudos, não, tá? Porque o guia de estudos, por melhor que ele seja, ele é só um guia. E ele é raso. Ele é raso. Então, assim, vai te dar um ponto de partida legal, mas se você puder e pesquisar mais, vai acabar descobrindo muito mais coisas, assim, muito mais coisas. Então, fica aí as dicas, né, de materiais de leitura para aprofundamento desse assunto, que é o assunto que vai permear a Bíblia inteira, né? É esse Boa. assunto aí da aliança. Excelentes indicações. E galera, também além das indicações, vocês podem acompanhar conosco aqui. Eu e a Mayara vamos estar fazendo toda sexta, às 7 horas, esse estudo. Então você pode estudar aqui com a gente também. Então, galera, para começar, então, lição um, começar aí com o pé direito. Sexta passada, a gente já fez uma introdução sobre o tema da aliança, mas você que perdeu a sexta-feira passada, não se preocupe, que a gente vai começar bem elementar, assim, né? Então vai ser bem tranquilo para todos acompanharem. Mayara, eu vou falar uma frase para você e aí você comenta sobre essa frase, tá bom? Essa Tá. frase diz assim: Deus escreve sua lei em nosso coração. Eis a essência da aliança. Deus escreve sua lei no, Em nosso coração. em nosso coração e eis aí a essência da aliança. Da aliança. Essa frase, ela é muito interessante e a gente encontra um eco disso que você está falando na Bíblia, no Antigo Testamento. Por incrível que pareça, a gente encontra essa realidade aí que você está falando no Antigo Testamento. Jeremias, ele comenta que isso realmente seria algo que Deus iria fazer na vida do ser humano. E é legal que você comentou isso, porque a forma como você falou essa frase aí já demonstra que a lei de Deus não é bairrista, né?
A lei de Deus não é bairrista. O que eu quero dizer com isso, né? Ela não está exclusiva para uma única nação. E aí, quando a gente vai estudando os textos e o livro de Jeremias, que eu comentei aqui, principalmente o livro de Jeremias vai mostrar qual é o momento que a lei ela vai ser implantada, né, escrita dentro do coração humano. Deixa eu ver se eu consigo extrair mais alguma coisa dessa frase, porque essa frase ela é interessante. Ela mostra que tudo aquilo que está escrito no papel também, de certa forma, não tem que estar só no papel ou na pedra, né, enfim, ou no tablete cuneiforme, ou no couro de um bicho, né? Ele tem que sair dali e tem que vir para dentro de nós. Porque também, se não vier para dentro da gente, se a gente não entronizar, se a gente não assimilar também, não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer a menor diferença ter um conhecimento teórico da aliança e não ter a aliança dentro do coração, né? Sim. Achei muito interessante que você falou sobre o aspecto universal da lei, né? Todo ser que vive tem um coração, né? E todo ser que tem um coração tem a lei inscrita no coração através da própria natureza, através do afeto humano. A gente é capaz de encontrar o amor, que é justamente a lei suprema, né? E isso nos dá um caminho para ir até o propósito de Deus com a criação. Ele tem um propósito especial para a humanidade, certo? E isso é indicado muito pelo fato de ter nos feito a sua imagem e a sua semelhança. Então, Mayara, você Exato. poderia falar um pouquinho para a gente sobre imagem, semelhança e sobre o propósito da criação? Claro. O autor bíblico que vai falar para a gente sobre a criação com uma riqueza maior de detalhes, Moisés. Nós vamos encontrar isso lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que é o primeiro do Pentateuco, né, que é o primeiro da Torá. E lá Moisés ele vai trazer para nós aí relatos de forma geral e relatos de forma detalhada da criação da Terra, né? Da criação da Terra. E é interessante porque quando Moisés escreve isso, ele tem um público-alvo para quem ele está escrevendo, e esse público-alvo para quem ele está escrevendo é um público que estava vivendo cativo no Egito, né? Estava, digamos assim, prestes a ser liberto. E o conhecimento que o povo tinha sobre criação, sobre o relacionamento dos deuses com a humanidade, era um conhecimento, digamos assim, bem distante. Os deuses não se relacionavam de forma próxima com os homens. Os seres humanos haviam sido criados para serem escravos, né, dos deuses. E aí Moisés ele vai apresentar para o povo que está preso no Egito uma divindade que é suprema, que ela cria não apenas a terra, mas ela cria tudo, e até mesmo aquilo que eles estavam adaptados a adorar, né? Sol, lua, estrelas, astros, né? Planetas, enfim, tudo isso também é criado, né? Por esse Deus, Sol, lua, estrelas, tudo isso é criado por ele. O ser humano também é criado por ele, de acordo com o texto, só que tem uma diferença. O ser humano, no relato de criação de Moisés, ele não é criado para ser um escravo. O ser humano ele foi criado para ser a imagem e semelhança desse Deus que o criou. Então, a palavra imagem vem do hebraico tselem, e um tselem ele pode ser traduzido como um ídolo. Pode ser traduzido por ídolo. Ídolo, imagem representativa, desenho, representação. Então, é muito legal porque o texto diz que Deus cria uma humanidade
para ser a sua imagem, para ser o seu reflexo, para ser a sua representatividade naquele planeta recém-criado, para ser o seu ídolo, para ser o seu desenho. E a palavra semelhança vem do hebraico demut. Demut também ele carrega esse sentido deixa eu ver, fugiu da minha cabeça aqui. O sentido de plano, de traço, né? O sentido de... Quer ver? É nesse sentido. Como se fosse também um desenho, como se fosse uma figura. Uma figura. Uhum. Então, quando Deus cria o ser humano, ele cria o ser humano para ser imagem e semelhança. Ou seja, seria alguém semelhante à divindade. E aí, de que maneira, né, que ele seria imagem e semelhança? O que representa na prática ser imagem e semelhança? O que isso significa? O texto bíblico fala. O verso 26 diz assim, tenha ele, falando do ser humano, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, ao o ser humano exercer domínio, ele estaria exercendo domínio assim como o seu Criador exercia domínio sobre todo o universo. Então, ser imagem e semelhança de Deus era buscar fazer as coisas como o seu Criador fazia. Então você observa que Deus ele coloca uma humanidade ali para ser a sua representatividade, para fazer as coisas como ele faz, para imitar o seu exemplo, certo? E era assim que deveria ser o começo. Nossa, muito bom. E quando eu ouço você dizendo isso, os sentimentos que me vêm são dois, né? Primeiro, de uma grandíssima responsabilidade, certo? Sim. Por representar alguém que criou todas as coisas. E, em segundo lugar, um grande privilégio, pelo mesmo motivo. Sim. Então, a gente, a gente se sente até um pouco despreparado, às vezes, né, para assumir esse cargo, porque imagina se fosse numa empresa muito grande, sei lá, o Google, a minha empresa Google, e você vai representar a empresa Google num evento. Qual o sentimento de responsabilidade e privilégio você teria? É. Agora, representar Deus na Terra, multiplica aí por 100 milhões, pelo menos, né? Então, Então, ser imagem e semelhança de Deus era uma função, era a missão, né? A função que eles tinham. A função era ser imagem e semelhança de Deus. Ambos, tá? Tanto o homem como a mulher, ambos. interessante pensar, né, que fazer a vontade de Deus e representá-lo na Terra não é um algo a mais. Tipo, você está sendo além de ser humano. Isso é simplesmente ser humano, porque o ser humano foi feito exatamente para isso. Ele foi feito para representar Deus na Terra, perante os animais, perante a natureza, né? E um para o outro. Um para o outro, principalmente, né? É Então, interessante, Bruno, você mencionar isso, porque uma coisa tem que ficar clara. O ser humano deveria ter domínio sobre as obras da criação. Mas ele não tinha direito de tentar dominar o outro ser humano que era semelhante a ele. Porque os dois tinham o mesmo poder. uhum, Eles eram iguais em poder, em soberania na terra, em autoridade. Não era um maior e o outro menor. Eles eram assim como acontecia na divindade. Na sim, divindade não é apenas um, são três que são iguais. uhum, Não tem diferença hierárquica entre eles. Não tinha hierarquia entre homem e mulher. A única uhum. diferença que havia entre os dois era a diferença física. Mas isso não tem nada a ver com hierarquia. Uhum. A Lígia falou aqui algo importante. Ela disse que é importante pensar nisso porque muitos pensam em semelhança física, né? Quando pensam em imagem, semelhança. Mas é uma semelhança, como a Mayara falou, de caráter e função. Caráter e função.
É né? porque, Brunão, a gente já ouviu muito, eu não sei você, mas eu acho que a Uhum. Lígia, por isso que a Lígia está comentando. A Lígia e eu, pelo menos, a gente já ouviu muito. Gente querendo dizer assim, tentando explicar que ser imagem e semelhança de Deus, então quer dizer que Deus tem mão. Porque se eu tenho mão, Deus tem mão. Se eu tenho nariz, Deus tem nariz. Se eu tenho olho, Uhum. Deus tem olho. Isso é o que é chamado na teologia de antropoformismo. Você Uhum. querer descrever Deus com características humanas. Mas você concorda que se eu começo a dizer que Deus é assim porque eu sou assim, ele acaba se tornando minha imagem e semelhança e não o contrário? É, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, né? O processo inverso. Exatamente. Exatamente. Então, o objetivo aqui não é dar características físicas de Deus. Você pode observar que nem mesmo Jesus Cristo, quando encarna, né, quando veio em forma humana, quando ele encarnou, né, Uhum. digamos assim, os evangelhos não dão a descrição física dele, porque isso não é o mais importante em se saber a respeito de Deus. A gente tem outras coisas a respeito de Deus que a gente precisa conhecer. Exato. Muito bom. Então, Mayara, a questão crucial da existência humana, ela é basicamente descrita nos primeiros versos de Gênesis, né? De Sim. onde viemos, por que estamos E aqui por que estamos aqui? e para Sim. onde fomos, que são as três perguntas que moveram a filosofia, a sociologia, por aí afora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como Deus ele decidiu dar essa mensagem de maneira quase despretensiosa, sem tentar provar nada, simplesmente relatando. Essa é uma característica da verdade, né? Ela não se explica muito. Igual aquela pessoa que ela É, mente, a pessoa que mente, ela fica se explicando muito, né? A pessoa que sim. fala a verdade é sim, sim e não, não. Então, comenta um É, pouquinho para a gente sobre esse aspecto da revelação de Deus sobre o nosso propósito na Terra. certo. Bom, quando a gente vai ali para Gênesis, né, a gente observa que a forma como tudo foi feito. Primeiro a gente tem que entender que Gênesis está dentro de um estilo literário que mistura um pouco de poesia e narrativa, né? Prosa, né? Tem genealogia também, que é uma forma de ler o texto, e através da genealogia também é uma forma de leitura, né? Uhum. Então, a forma como o texto está construído, qual era a intenção, né, do autor ao fazer isso. Tudo bem que depende de pessoa para pessoa, mas essa é uma maneira de você ler a Bíblia, né? E é interessante aqui porque, por exemplo, quando a gente vem para o capítulo 1, a gente consegue descobrir quem é o personagem central daquela narrativa ali, pelas ênfases que a gente encontra dentro do texto. Então, a gente sabe que o propósito de Moisés não é ficar defendendo existência ou inexistência de Deus, ele não está nem aí, não está nem preocupado com isso. Aliás, esse assunto não entra nem. Esse assunto nem entra, porque para Moisés Deus existe. Uhum. A existência de Deus para Moisés e para o povo da antiguidade não é um problema. Isso se tornou um problema para a galera da modernidade e pós-modernidade, né? Uhum. Na época de Moisés, isso nunca foi um problema. Isso não era nenhuma questão a ser discutida, certo? E Sim. é interessante que a gente vai, conforme a gente vai lendo o relato no capítulo 1, a gente vai percebendo que esse Deus, ele está fazendo coisas, e essas coisas que ele está fazendo para alguém. E a gente só vai descobrir o alguém no sexto dia da criação, para quem é que ele está fazendo tudo isso. Então, o centro da narrativa do capítulo 1 é o ser humano. Você tem Deus fazendo coisas para o homem, um homem que ainda nem existia, que viria, passaria a existir apenas no final do sexto dia. E aí é interessante porque você encontra esse Deus dando bênção para esse ser humano. E uma das primeiras bênçãos que esse Deus dá para esse ser humano é comida. Né? Uhum. Ele dá o alimento, ele dá a comida. E aí depois você encontra também no texto esse ser humano, quando ele é criado, ele já é criado com as suas
funções, né, o seu trabalho, as suas funções, né, ele teria uma função além dessa, né, ele é criado para ser um príncipe e uma princesa ali naquele mundo, ele é criado para ser um corregente com esse Deus, e ele é criado com a finalidade de revelar esse Deus para as demais obras da criação, para as demais criaturas, para o outro ser humano que está junto com ele e para os outros seres humanos que viriam na união dos dois. Deus daria ali a capacidade deles gerarem uma nova vida, estando juntos. Nossa, isso é surpreendente, né? A capacidade Sim, humana de gerar vidas, que até então era unicamente de Deus gerar sim, vidas, né? E, exatamente. e já que você tocou nesse assunto do sexto dia da criação e de como tudo foi feito até aí, é interessante observar como o ser humano ele já entra na vida e na existência descansando. Exatamente. Ele não participa do processo criativo de construção das coisas e no primeiro dia de vida ele já entra descansando. Isso fala É, muito a respeito da misericórdia, da graça e do propósito de Deus com o sábado, né? Você sim, poderia comentar um pouquinho? posso sim. Quando a gente vem lendo aqui o texto e a gente chega na parte do sétimo dia da semana, o sétimo dia da semana ele é diferente dos outros 6. Ah, por quê? Porque o sétimo tem 45 horas e meia e os outros 6 têm 24? Não. Quem dera fosse assim, né? O sétimo ele vai ter as mesmas 24 horas que os outros 6 dias da semana têm. Mas existem 2 elementos dentro desse dia que você não encontra nos outros dias da semana. Então, por exemplo, você vai lendo lá o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Você observa até mesmo uma forma um pouco repetitiva de Moisés narrar o que foi sendo feito nesses 6 primeiros dias, né? Eles começam praticamente igual, a construção da frase é praticamente a mesma, só muda, né, a sentença dia tal, né? Dia tal, e houve tarde, manhã e foi o dia tal. E era bom, certo? E aí você vai avançando, quando você chega no sétimo dia, você percebe que ele já começa de uma forma diferente. E a ênfase que existe nele é uma ênfase diferente que tem nos outros dias, certo? É porque o texto diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1 ali até o verso 3, fala assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele, no sétimo dia, descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, você observa que nos 6 primeiros dias, Deus está fazendo coisas para o homem. No sétimo dia, a ação que a gente encontra vai trazer bênção e santidade para o homem, mas a ação que nós temos no sétimo dia é uma ação de Deus, que Deus faz para Ele mesmo, para Ele Deus, Uhum. certo? Então, o ato de Deus descansar no sétimo dia, você não encontra esse descanso de Deus no primeiro dia, por exemplo. Você não encontra esse descanso de Deus no segundo dia, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto. Esse descanso de Deus acontece de forma especial no sétimo dia da criação. E é esse descanso que traz 2 coisas para quem entra nesse descanso. Que no caso é o ser humano, né? Uhum. O descanso de Deus proporciona bênção e santidade, certo? Uhum. Deus ele cessa as suas atividades criativas, né? Deixando ali um exemplo do que o ser humano também deveria fazer ao entrar no sétimo dia. Só que tem uma questão aqui para mim, dentro desse texto, Bruno, que é muito maior até mesmo do que o cessar, certo? As atividades. A gente foca demais no cessar as atividades.
mas a gente não entende o que significa o descanso de Deus. Porque, por exemplo, quando a gente abre Isaías 40, verso 27 e 28, o texto lá diz que Deus não se cansa e nem se fadiga, né? Então, se Deus ele não se cansa, o que é ele descansar? Então, o verbo mais importante em Gênesis 2, do 1 ao 3, é o descanso de Deus. É o Deus descansar. Porque é o ato dele descansar no sétimo dia que torna o sétimo dia um dia abençoado e santificado. Você entende a profundidade da questão que está envolvida ali? Então, quando a gente vai lendo no Antigo Testamento, outras referências que aparecem sobre o descanso de Deus, você vai encontrar isso, por exemplo, em 1 Crônicas 28, ali nos 3, 4 primeiros versos. Você vai encontrar isso também em Isaías capítulo 66, nos 3 primeiros versos ali. Deus faz uma pergunta irônica, mas de qualquer forma aparece ali a questão do repouso de Deus, do descanso de Deus. E aí, no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 132 também a gente encontra isso. Então, quando a gente vai entendendo o assunto do descanso de Deus ao longo da Bíblia hebraica, ao longo do Antigo Testamento, pelo menos ali dentro, né, de alguns livros iguais esses que eu mencionei, a gente descobre que Deus descansar em algo é Deus se fazer presente. É Deus se fazer presente. Aí alguém pode dizer assim, mas ele estava presente nos 6 dias da criação. Estava mesmo. Só que nos outros 6 dias da criação, ele estava presente para suprir as necessidades do ser humano que nem existia ainda. Suprir as necessidades de alimento, suprir as necessidades, certo? No sétimo dia, ele se faz presente de uma forma especial, trazendo bênção e santidade. Então, quando nós entramos no descanso de Deus, é esse descanso de Deus. Quando a gente entra na presença de Deus de forma especial no sétimo dia, é estar na presença dele que traz bênção e santidade para o dia e que traz bênção e santidade para a gente. Então, nós somos abençoados e santificados não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer no sétimo dia, é por aquilo que ele fez. Então, aquilo que ele fez faz com que eu seja abençoado e santificado. O que ele fez torna o sétimo dia abençoado e santificado. Então é por isso, Bruno, que o sábado aqui entra como o sinal da aliança, da primeira aliança que Deus faz com a humanidade. Quando vocês vão continuar lendo, né? A semana que vem nós vamos começar a entrar em outros textos, né? Você vai perceber que a aliança tinha os termos, né? A aliança, ela tinha as estipulações, ela tinha as bênçãos e as maldições. Então você já encontra bênçãos no sétimo dia que não tem nos outros 6 dias da semana. Então, quando o ser humano, ele, lá no Éden, ao ser criado no final do 6º dia, e digamos que o primeiro dia inteiro de vida dele, né? Eu digo inteiro, né? Foi no 7º dia, é como se ele chegasse para o Criador dele e dissesse assim, mas não tem nada que eu possa te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa, né? E aí é como se Deus virasse para ele e falasse, você não precisa fazer mais nada, porque eu já fiz tudo por você. Então, quando a gente guarda o sábado, a gente não guarda o sábado porque a gente é preguiçoso, como muita gente fala. A gente não guarda o sábado porque o sábado é um feriado, que eu não faço nada. Não, muito pelo contrário. Quando eu cesso as minhas atividades no 7º dia, eu estou imitando o meu Criador. E eu estou reconhecendo que é Ele que me dá bênção e santidade, e eu estou reconhecendo que o soberano é Ele. Então eu não preciso ter uma vida centrada em mim mesmo. Porque o meu Deus, além de me criar, é o Deus que me sustenta. Excelente, Maia. Uma boa explicação. A gente poderia dizer, então, que o sábado... Deu um ruído, mas passou já. Não, foi mal. É porque eu não estava te ouvindo, Bruno, e aí eu tive que mexer no fiozinho. Tranquilo. A gente poderia dizer, então, que o sábado ele seria como um templo no tempo. Como um templo no tempo. Exatamente. E esse templo construído pelo próprio Deus, não é? Que a gente não teve participação do trabalho, mas tivemos participação na recompensa. Na bênção. Na bênção, né? Na e aí, graça.
O tempo, Bruno, a gente não controla. Qualquer pessoa pode entrar no tempo. O tempo é para todas as pessoas e pode ser vivido, experienciado por qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Sim. Todos que estão Porque, ó, vivos estão no tempo, sim. né? Então, por exemplo, ó, hoje no Japão já é domingo, certo? Uhum. Não é isso, mais ou menos? Sim. Porque eles estão 12 horas na nossa frente, não é isso? Uhum. Então, por exemplo, eles já passaram pelo sábado. Então, eles já viveram esse tempo com Deus. Nós estamos entrando agora do pôr do sol. Então, o tempo, Deus, o que ele cria no sétimo dia? Um tempo sagrado. Uhum. E no tempo, qualquer pessoa pode entrar. O tempo é para toda e qualquer pessoa. Não temos como nós controlarmos quem entra no tempo ou quem não entra. Dentro de um templo físico, a gente pode impedir pessoas de entrar. Sim. Dentro do templo, chamado tempo, nós não temos como impedir as pessoas de entrar. É. O sábado ele rompe as barreiras do templo, né? Fazendo um templo no próprio tempo, né? Onde todos podem entrar, porque todo ser que vive está no templo e tem a possibilidade de habitar esse templo. Muito Exato. bonito. Aí Então, quando você chega lá, quando você chega em Êxodo Uhum. e fala assim, lembra-te. A palavra lembrar ali, do hebraico zahar, ela é uma palavra que significa o seguinte, não se esqueça que Deus agiu por você. Não se esqueça que Deus agiu por você. Nossa, forte, hein? Isso que a gente nem chegou em Jesus, né? Não, Mas, ainda não. Nós só estamos no Éden. é, então, é, você veja, então até aí estava tudo perfeito, né? Só para a gente ir caminhando para o final e dando um resumo básico aqui. Tudo perfeito, a criação do homem, o descanso imerecido para o homem que não trabalhou, mas recebeu descanso, que entrou nesse templo, mesmo sem ter o construído. Então as coisas, em certo momento, começam a ruir, né? Que é no exato momento em que eles cedem ao pecado, né? Ao pedido, à influência de Satanás. E naquele momento a gente tem a primeira profecia bíblica, né? Lá de Gênesis 3:15, que seria o assunto aqui de quinta-feira da lição, né? Então, Isso. você pode comentar um pouquinho para a gente dessa semente de esperança que foi plantada no Éden, para Adão, para Eva, mas que repercute e ecoa na nossa vida hoje? Claro. Então, se você depois continuar lendo Gênesis, entrar no capítulo 2, você vai perceber Deus, ele entrando em aliança com o ser humano. Ele fazendo ali as estipulações, ele dando a bênção e explicando também qual seria a maldição se houvesse uma quebra daquela aliança, certo? No contexto do Éden, a quebra da aliança aconteceria se o ser humano ele ultrapassasse o limite colocado por Deus. E esse limite está em Gênesis 2, verso 15, e tem relação com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente entra na narrativa do capítulo 3, existe um novo personagem que é apresentado na narrativa, é uma serpente astuta e falante, né, que entra na narrativa. E essa serpente, ela abre um diálogo com a mulher, né? O homem não está presente ali, pelo menos o texto deixa isso bem claro. E nesse diálogo com a mulher, a serpente consegue convencê-la de que Deus não era digno de confiança. Então, quando houve uma quebra na confiança em Deus, outro Deus foi colocado no lugar do próprio Criador. E esse outro Deus foi o próprio ser humano, porque agora ele não estava mais sendo regido pela vontade do seu Criador, como deveria ser, mas ele estava sendo regido pelo seu próprio coração. E aí foi onde houve a quebra do pacto. O pacto foi quebrado. O ser humano, ele descumpre a estipulação da aliança. O ser humano descumpre. Ele ultrapassa o limite que havia sido estabelecido. E aí,
as primeiras maldições elas já começam a aparecer, as primeiras consequências já começam a aparecer no relacionamento do ser humano, primeiro com o outro ser humano, depois no próprio relacionamento desse ser humano com Deus, né? E aí, por último, esse relacionamento do ser humano com o restante da criação. Aí o que acontece? Deus não desiste desse ser humano. E ele faz uma promessa. A certeza era de morte, mas a única ali que é condenada à morte naquele contexto é a própria serpente, né? E aí, Gênesis 3, verso 15, diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, né? Entre a sua descendência, falando para a serpente, e o descendente dela. E diz que este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, a promessa que Deus faz é que a mulher, e a mulher aqui representa a Eva, tá bom? Eu sei, não tenta espiritualizar demais o negócio, porque mulher aqui é igreja. Não, o texto não está falando isso. A mulher aqui é ela, é Eva. De Eva viria um descendente que seria o responsável por destruir a serpente. Quando esse descendente fosse ferido de morte, a morte dele traria a morte daquele que o feriu. Certo? Então aqui existe uma promessa de um descendente que viria para poder destruir a serpente. Então aqui, mais uma vez, vai entrar uma promessa. Vai entrar a primeira promessa, digamos assim, messiânica da Bíblia. A gente pode dizer que a esperança começou aí, né? Até então não existia esperança, né? A esperança começou aí. A única coisa que existia era a certeza da morte. Porque quando Deus disse, certamente morrereis, não era para morrer dali a 960 e poucos anos, ou 930 anos depois. A morte era uma coisa instantânea. Era para ter morrido naquele dia. Se não houve a morte do ser humano naquele dia, é porque alguém morreu no lugar dele naquele dia. Sim. E aí a gente tem uma inferência que dá para a gente fazer sobre isso no verso 21 de Gênesis 3, porque no verso 21 de Gênesis 3 é dito que o ser humano ele foi coberto com roupas de pele de animais. Ora, alguém morreu naquele dia. Não foi o homem mesmo, mas foi o animal que morreu, do qual a pele foi retirada para que o ser humano pudesse ser coberto da sua nudez. Como você falou na sexta passada, o pacto de aliança sempre implica sangue. Sempre é um pacto de sangue. E nesse momento, de fato, o sangue foi vertido. A terra bebeu sangue pela primeira vez, né? Pela primeira vez, houve derramamento de sangue na terra, de um animal, né, no caso. E esse animal, ele está morrendo no lugar do ser humano que deveria ter morrido por causa do pecado. Então ali já iniciou a pré-figuração, digamos assim, da forma como Deus iria lidar para poder resolver o problema trazido pelo pecado. Não é à toa que logo após esse fato, Adão olha para a mulher e a nomeia Eva, é vida, né? Justamente porque, ou seja, não vamos morrer, vamos ter vida. Então você é vida, teremos descendência, teremos alimento, apesar do trabalho. Então foi um momento de grande felicidade, né, para o casal. Exatamente. Só que a gente sabe, né, que o relacionamento deles ficou muito difícil, bem estremecido. O próprio ato de Adão colocar nome na mulher significava que ele iria tentar dominá-la, iria tentar exercer soberania e subjugação em relação a ela. Isso nunca fez parte dos planos de Deus, não era para ser assim, entendeu? Isso é uma consequência do pecado, o homem querer governar sobre a mulher, é uma consequência do pecado, não é uma bênção que Deus está dando, agora a nova ordem de relacionamento é essa, não é. Então aqui a gente encontra
a primeira aliança na Bíblia, que foi a aliança que Deus fez no Éden. O E o Éden sinal dessa aliança era o sábado. é o sábado. Mesmo que a palavra aliança não apareça, certo? Uhum. Você tem ali todos os termos de uma aliança sendo feita. E você tem o sinal, toda aliança vai ter um sinal. Cada aliança que for estabelecida na Bíblia vai ter um sinal. Então presta muita atenção nessa informação, não esqueça essa informação. Né? Nós vamos estudar o trimestre inteiro, então fica de olho em cada aliança que vai aparecer daqui para frente depois dessa e qual é o sinal dessa aliança, o que ele representa, o que ela significa, certo? Uhum. E o Exatamente. sábado, Bruno, até hoje ele é um sinal Sim. entre Deus e o seu povo. Uhum. Então, se nós estamos em aliança com Deus, nós devemos imitar o exemplo de Deus em tudo, inclusive no sétimo dia. Sim. É muito legal, gente. Vocês vão ver que quando a gente aprende esse tema da aliança, parece que a Bíblia ganha um novo colorido, assim, de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente já aprendeu aqui com o que a Mayara disse, que cada momento da aliança vai ter o seu sinal. Dessa aliança eterna, ela tem sinais que acompanham ali a história humana, né, segundo a cultura também. E a gente vai chegar nessa aliança aí. A próxima aliança vai ser... o próximo momento dessa aliança eterna vai ser aquela com Noé, e vai ser muito interessante também, vai ter um sinal também, vai ter fatos sobre o pacto também, então vai ser muito massa. Hoje a gente já aprendeu que somos representantes de Deus na Terra, através da imagem, da semelhança. Entendemos que o sinal que Deus deu no Éden, ou seja, o sinal da aliança no Éden, é o sábado, e isso é muito especial para nós também. E esperem o próximo capítulo, que vai estar muito top também. Vão estudando durante a semana, que a gente vai falar sobre Noé na próxima sexta-feira. Então a gente vai encerrar por aqui. Obrigado, Mayara, mais uma vez. A gente se vê na sexta-feira que vem. E você que começou já a acompanhar conosco, continue com a gente, porque a gente vai seguir uma linha de raciocínio aí até o final dessa lição. Então, fiquem com Deus, um abraço para cada um de vocês, que Deus abençoe e um bom sábado. Falou, Mayara, obrigado. Tchau, gente. Falou, Brunão. Até mais. Até.